E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, de Estudar Fora, e hoje eu tô aqui para falar mais um pouquinho sobre o TOEFL. Vocês devem lembrar que recentemente eu fiz um vídeo sobre a versão do TOEFL que pode ser feita em casa, e se você quiser ver o vídeo sobre essa versão especificamente, a gente vai deixar linkado ele aqui. Só que o TOEFL, se você já pesquisou sobre ele, você já viu que tem várias modalidades diferentes, né? Tem o TOEFL IBT, tem o TOEFL ITP, tem o TOEFL PBT, que nem existe mais quase, enfim. E hoje a gente vai falar sobre as mais importantes e sobre qual é cada uma delas, para você não acabar fazendo a prova errada. Vamos lá? Só recapitulando, o TOEFL é um certificado de inglês, ou melhor, ele é uma prova de inglês que concede um certificado, e ele significa Test of English as a Foreign Language, ou prova de inglês como língua estrangeira. Ele serve para você comprovar para outras instituições que você sabe falar inglês com a qualidade tal ou tal ou tal. E ele está disponível em várias modalidades diferentes que variam de acordo com o que você quer fazer com esse teste. Então quando a gente fala a sigla TOEFL, na verdade a gente está se referindo a todo um conjunto de provas que são gerenciadas pela empresa chamada ETS. Significa... Esqueci o que significa, JP. Que significa Educational Testing Service. E eu vou falar primeiro de duas modalidades do TOEFL com as quais você com certeza não vai se preocupar, que são o TOEFL Primary e o TOEFL Junior. Essas provas são feitas para o público infantil, né? O Primary é para crianças a partir de 8 anos e o Junior para crianças a partir de 11 anos. Essas crianças vão estudar fora? Não, mas essas provas existem para serem usadas, por exemplo, em escolas bilíngues ou em cursos de inglês para avaliar o nível de inglês dessas crianças. Provavelmente a que você vai fazer se você quiser estudar fora é o TOEFL IBT, ou Internet Based Test. Como o nome indica, teste baseado na internet. Apesar do nome, você não pode entrar num site, sei lá, TOEFLIBT.com e fazer a prova por lá. Inclusive, em condições normais, se você marca de fazer o TOEFL IBT, você vai precisar ir até um centro de aplicação de prova para fazer a prova lá no computador deles, com a internet deles, com o navegador deles. E isso é para garantir a idoneidade e a segurança da prova, para garantir que você não vai colar de nenhuma maneira. Então ela é uma prova digital, mas que você tem que ir num centro de aplicação de prova fazer. A não ser que você faça o TOEFL, a edição em casa. Se você for fazer o TOEFL at Home, que é aquela sobre a qual a gente já fez um vídeo, aí você vai essencialmente fazer uma edição do IBT na sua própria casa. Mas enfim, o IBT é, segundo a ETS, a prova que 98% das pessoas que fazem o TOEFL faz de fato. Assim como a maior parte dos certificados de proficiência em inglês, ela é dividida em 4 partes, que é o Reading, Writing, Listening e Speaking. Ou seja, você vai ter que ler, escrever, falar e escutar em inglês. E você vai ser avaliado nessas 4 competências. No caso do TOEFL IBT, você vai fazer primeiro o Reading e o Listening. Aí você vai ter uma pausa de 10 minutos e depois você vai fazer o Speaking e o Writing. Grana? Psst. Mas se a prova é com base na internet, feita com computador, por que ela tem speaking? Como que eu vou fazer o speaking? O speaking do TOEFL IBT você vai fazer falando no microfone e a sua voz vai ser gravada e depois outra pessoa vai ouvir e analisar. Então eles conseguem avaliar a sua pronúncia e a sua expressão verbal em inglês também. A pontuação do TOEFL IBT funciona da seguinte maneira. No total, a prova vale 120 pontos e cada uma das 4 competências que a gente falou vale 30 pontos. Então, a sua nota total é basicamente a soma das notas que você faz em cada sessão. Você tem, no máximo, mais ou menos 3 horas e meia para fazer a prova, um pouco menos, na verdade são 206 minutos, pela soma de tempos que a gente fez do site da ETS. E isso inclui o intervalo de 10 minutos que você pode fazer entre o listening e o speaking. A empresa, inclusive, ela imagina que você vai demorar aí mais ou menos umas 3 horas para fazer todos os exercícios e depois mais uma meia hora para revisar e ver se está tudo certo com as suas respostas. E se você for fazer o TOEFL IBT, tanto na edição de casa como na edição em algum centro de aplicação, você tem que pagar $215 para fazer a prova. Você pode se inscrever pelo próprio site da ETS e aí lá você consegue ver
os locais e os horários disponíveis para você fazer a prova em algum centro de aplicação. E também, se você quiser fazer a prova em casa, você vê lá os horários que você pode agendar para fazer. Outra modalidade do TOEFL que existe, mas quase não existe mais agora, é o TOEFL PBT, tá? E essa sigla PBT significa Paper Based Test, né? Ou teste feito em papel. Ele quase não existe mais porque ele está sendo gradativamente substituído por outra prova muito parecida, que é o Paper Delivered Test, que é a versão atualizada dessa prova em papel. E essa versão atualizada da prova em papel só é disponibilizada nos locais que não têm acesso ao Internet-Based Test, o que não é o caso do Brasil. Então aqui no Brasil você não consegue fazer o Paper Delivered Test, você vai fazer o IBT. Em termos de conteúdo ele é muito parecido com o IBT também, mas ele não tem a parte de speaking. Ou seja, você não vai precisar falar durante a prova, o que é muito útil, né? Afinal, você não vai conseguir gravar as coisas no papel sem escrever. Então quer dizer que a única modalidade de TOEFL que eu posso fazer é o IBT, certo? Não exatamente. Na verdade, existe outra modalidade do TOEFL que é o ITP. E nesse caso, a sigla ITP significa Institutional Testing Program, ou Programa de Testagem Institucional. Como o próprio nome diz, essa modalidade da prova é ligada a instituições, ou seja, ela é elaborada e oferecida por determinadas instituições para avaliar o nível de inglês dos candidatos delas em aspectos mais específicos. Isso é muito importante de você ter em mente porque o TOEFL ITP não tem a mesma validade universal que as outras modalidades. É possível que o TOEFL ITP só seja válido para aquela instituição específica para a qual você vai fazer. Como o ITP é ligado a instituições, o conteúdo específico da prova pode variar um pouquinho, mas o formato não varia e a pontuação também não. Ela é dividida em 3 partes, que são a Reading, Listening e outra parte que chama Structure and Written Expression, que significa basicamente estrutura e expressão escrita. E ela funciona mais ou menos como se fosse o Writing, né? Você não precisa escrever uma redação, como você precisa escrever nas outras provas, mas você também vai precisar escrever e montar orações e conjugar verbos e tudo mais. A pontuação dela funciona numa escala um pouco confusa, que é a seguinte: cada sessão dessas vai de 31 até 68 ou 67. E a sua nota geral varia de 310 até 677. No geral, você tem 115 minutos para fazer essas 3 sessões, ou seja, um pouquinho menos do que 2 horas, o que não deve ser problema, porque a prova é mais curta. E a prova pode ser feita ou em papel ou digitalmente, dependendo, de novo, da instituição. Eu tentei pesquisar para ver qual que é a faixa de preços, mais ou menos, que o teste custa, se você for fazer o ITP, mas tudo que ele fala é pergunte para a instituição. Então, pergunte para a instituição. Resumindo então, a modalidade principal que você tem que ter em vista é o IBT, que tem uma aceitação bem universal. A pontuação dela é de 120 no total, sendo que são 4 sessões, cada uma com 30 pontos. Você pode fazer em 3 horas e meia, contando aí uns 10 minutinhos de intervalo. E ela custa $215 para você fazer no centro de aplicação. E essa também é a versão que você pode fazer em casa. Também existe a Paper Delivery Test, o TOEFL PDT, mas você provavelmente não vai conseguir fazer ele, porque ele não é oferecido em lugares que tem o IBT, como o caso do Brasil. E também existe o TOEFL ITP, que é relacionado a instituições, mas tem aceitação limitada a essas instituições e o preço pode variar. O que todas essas modalidades do TOEFL têm em comum, além do fato de que elas são todas da ETS? Bom, em primeiro lugar, todas elas conseguem avaliar o seu nível de domínio de inglês. Elas não são uma prova que fala, sabe falar inglês, não sabe falar inglês. Elas são provas que avaliam em vários aspectos quão bem você domina a língua. Então, se você quer saber quanto você consegue falar inglês, elas vão te dizer, não só sim ou não, mas quanto. E elas vão, mais importante, dizer para a instituição a qual você está se candidatando. Então é importante ficar de olho nisso também. Outra coisa que elas têm em comum, e isso é muito importante, todas elas duram 2 anos. O resultado que você tira na prova do TOEFL, ele vai ser válido ao longo de 2 anos. Depois desses 2 anos, você tem que fazer a prova
de novo, não é que você vai perder pontos, nada disso. A sua nota deixa de ser válida, porque eles não sabem se você continua falando inglês, esse meio tempo e tal. Então, quase todo lugar que você for mandar o TOEFL, você vai precisar mandar uma prova que foi feita em pelo menos 2 anos. É possível até que a instituição, a universidade, escola ou programa de bolsa peça um resultado do TOEFL ainda mais recente, do último ano ou algo assim. Mas então, qual modalidade do TOEFL você deve fazer? Bom, isso depende do que está te motivando a fazer o TOEFL. Se você quer entrar numa universidade ou em um curso específico, ou você está se candidatando para um programa de bolsas específicos. Nesse caso, vale a pena você ver se eles aceitam o TOEFL ITP. E se eles aceitarem, confere lá o quanto custa para fazer. Porque se o TOEFL ITP for mais barato que o IBT e você só for usar a sua nota do TOEFL para isso, então, se você fizer o ITP, você consegue resolver o problema com o mínimo possível de gasto, e o ITP é uma prova mais curta também, então você provavelmente vai ter um pouco menos de cansaço para se preparar e para fazer a prova. Agora, se você ainda não definiu direitinho para qual universidade você quer se candidatar ou qual curso você vai fazer, ou ainda se você sabe que você vai se candidatar para várias universidades, nesse caso é melhor você fazer o IBT. Isso porque, por mais que ele seja mais caro que o ITP, ele provavelmente vai ser aceito em vários lugares diferentes. E você não vai ter que fazer o ITP várias vezes. Então é mais prático desse jeito. Resumindo então, se você quer fazer o TOEFL, mas não sabe ainda qual modalidade você tem que fazer, vai lá no site da universidade onde você quer estudar e vê qual modalidade eles aceitam. Se eles só aceitarem o IBT, resolveu para você. Se eles aceitarem o ITP, vê lá quanto custa e vê se vale a pena. Se você só quiser se candidatar para estudar lá, faz o ITP. Se não, se você quiser se candidatar para vários lugares, IBT de novo é a melhor opção. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender essa sopa de letrinhas das modalidades do TOEFL. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o joinha, aproveita e se inscreve no nosso canal e clica no sininho para receber notificação quando eu tiver mais vídeos. E espero que vocês arrasem no TOEFL de vocês, seja qual for a modalidade que vocês forem fazer. E continuem ligados aqui no canal do Estudar Fora, que a gente está sempre fazendo vários vídeos com dicas muito boas para você se candidatar para estudar em outro país. E daqui a pouquinho a gente está de volta com mais dicas desse tipo. Beijão, gente. Fiquem bem. Espera um pouquinho, Bruno. Agora eu tô gravando o vídeo. Você quer dar oi? Oi. Oi. Pronto.